Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quais são os maiores riscos aí para quem foi convocado para o pente fino, para quem está aguardando reavaliação, análise? Nós vamos discutir tudo isso aqui, por isso é muito bom você ficar atento, porque existem novas regras e novos critérios rigorosos aí, principalmente para quem está passando por avaliações, tá? O INSS está fazendo uma revisão que tem o objetivo de verificar a continuidade e a elegibilidade desses segurados para benefícios de incapacidade como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Com a implementação aí de novas regras e critérios mais rígidos, há preocupações significativas para esses convocados. Nós vamos elencar aqui os principais riscos que enfrentam. Por exemplo, para corte de benefícios sem alternativas imediatas, né? É um dos maiores riscos a suspensão ou a cessação abrupta do benefício. As novas diretrizes do INSS exigem documentações mais robustas e atualizadas para comprovar a incapacidade, o que pode ser um desafio para todos os segurados, tá? Muitos beneficiários que não conseguem apresentar laudos exigidos correm risco de ter os seus benefícios suspensos, o que pode deixá-los sem renda e sem acesso a um suporte imediato. Olha aí, pessoal, já falei que antes o pente fino você apresentava um laudo lá com uma data próxima à perícia, nome, carimbo, CRM do médico e assinatura, o CID da doença, tá? Conseguiu. Hoje não é assim. E outra, tem coisas ainda, muito mais ainda, que o perito pode exigir, tá? A nova política aí que o INSS adotou desses critérios médicos significa que doenças e condições antes aceitas podem ser agora reavaliadas sobre o novo prisma, tá? As perícias médicas estão mais criteriosas e muitas vezes um perito ele pode discordar do diagnóstico médico do segurado. Condições consideradas crônicas, mas com possíveis tratamentos paliativos, podem ser vistas como impeditivas para o trabalho. Assim, mesmo que a qualidade de vida do segurado esteja prejudicado, o benefício ele pode ser cancelado. Olha só, pessoal, nós estamos falando aqui de condições crônicas. Pente fino também traz desafios logísticos. Muitos segurados enfrentam dificuldades para agendar suas perícias devido à falta de demanda, falta de estrutura em algumas regiões. Atrasos na avaliação podem causar interrupções temporárias de pagamento, gerando incertezas financeiras. Pessoas vulneráveis que dependem exclusivamente do benefício podem se ver em situações de extrema dificuldade econômica enquanto aguardam a reavaliação. Caso o benefício seja cessado, o processo para recorrer pode ser demorado e complexo. As novas regras restringem as possibilidades de defesa, exigindo que os recursos sejam extremamente bem fundamentados. Os segurados precisam contar com suporte jurídico, né, o que nem sempre é acessível para todos, seria o advogado, né? Mas você tendo conhecimento, sendo esclarecido, sabendo o que está acontecendo, já é um grande passo, tá, pessoal? É o que eu faço aqui, trazer conteúdos como esse para esclarecer, para mostrar para vocês, tirar dúvidas, dar soluções, caminhos. Então presta atenção, você tem que pensar o seguinte: qualquer informação que você tenha com relação ao seu benefício é válido. A falta de um bom, por exemplo, profissional, né, um advogado, ou a falta de conhecimento reduz as chances de você reverter decisões. Muitos segurados também acabam desistindo por não conseguirem arcar, por exemplo, com custos de uma ação. O que eu cobro de vocês aqui no canal? Nada, você tem conhecimento gratuito aqui. Além das dificuldades financeiras, a possibilidade de perder o benefício também gera um impacto emocional, estresse, ansiedade, especialmente nas pessoas que já lidam com a saúde debilitada. O medo constante de uma nova convocação, a necessidade de ter sempre provas médicas atualizadas para passar para o pente fino, isso causa um impacto emocional terrível, tá? Em muitos casos, a interrupção do benefício afeta não apenas o segurado, mas toda a família, porque vão enfrentar um agravamento nas condições de vulnerabilidade social e financeira. Outro risco comum da revisão é que foram suspensos temporariamente por questões burocráticas, como a falta de documento com inconsistências cadastrais.
Isso é obrigação do segurado ter o cadastro atualizado lá no INSS. Caso o segurado não regularize a situação dentro de um prazo estipulado, o benefício pode ser encerrado definitivamente. Isso é obrigação de quem recebe o benefício, pessoal. Falha no sistema de comunicação do INSS ou dificuldades de acessar informações claras também complicam a vida dos segurados, principalmente os que têm acesso limitado à internet ou dependem de outras pessoas para lidar com exigências. Você está vendo como conhecimento é tudo? Agora, veja bem, para minimizar esses riscos, é fundamental que você tome algumas atitudes. Manter sempre a documentação médica atualizada e organizada, consultar médicos regularmente, solicitar laudo para suas condições de saúde, ficar atento às convocações e a prazos do INSS, agendando a perícia o mais rápido possível, se possível, um acompanhamento, tá? Por exemplo, o advogado não quer pagar advogado, procure a Defensoria Pública. A vigilância contínua e a preparação são as melhores estratégias, pessoal, para você enfrentar o pente fino sob essas novas regras e critérios rígidos. É crucial que vocês se mantenham informados, amparados. É por isso que vocês devem aqui assistir o meu conteúdo. Eu sempre trago informações nesse sentido para vocês. A legislação também e as garantias de continuidade para pessoas com doenças graves e crônicas degenerativas. Apesar do rigor dessas regras do INSS, a legislação ainda mantém mecanismos de proteção específico para quem sofre doença grave crônica degenerativa. Esses mecanismos são fundamentais para assegurar a continuidade de pagamento desses benefícios e preservar os direitos de quem não tem possibilidade de retornar ao trabalho. A isenção do pente fino em doenças crônicas são específicas, tá? Determinadas doenças graves e irrecuperáveis são contempladas nas legislações com tratamento diferenciado. Portadores de condições, por exemplo, câncer, né? Que é neoplasias malignas, HIV, esclerose múltipla, tuberculose ativa, cardiopatia grave, outras doenças listadas, né? Aquelas 27 doenças que inclusive nós temos vídeo falando disso, elas são regulamentações específicas e têm direito à isenção ou até maior flexibilidade nessa revisão de benefícios. Segurados com essas doenças não são obrigados a realizar perícia tão frequentemente quanto outros, olha aí. E a cessação do benefício só ocorre se houver uma melhora clínica significativa comprovada. A lei exige que a avaliação dessas doenças graves elas sejam feitas por peritos com conhecimento específico na condição médica em questão. O objetivo é garantir que a perícia seja justa, considere a complexibilidade e a gravidade das doenças que afetam os segurados. Um segurado com esclerose múltipla, ele tem direito de ser examinado por um perito com conhecimento sobre a doença, reconhecendo o caráter progressivo e debilitante da condição. Durante esses períodos em que o INSS enfrenta dificuldades logísticas, como atraso na marcação de perícias, problemas operacionais, a legislação permite uma prorrogação automática de alguns benefícios, especialmente para segurados em situação vulnerável com doenças graves. Isso visa evitar interrupção indevida de pagamento. Ah, o INSS está com problema no sistema, está com isso, com aquilo. O segurado não tem nada a ver. E você precisa dar continuidade no benefício, essa prorrogação ela deve ser feita automática. Não pode ser impedida de fazer ou deixar o segurado aguardando eternamente porque o INSS está com problema. Não funciona assim. Quando você tem que pagar, ninguém te pergunta se você tem problema ou não, desconta de você o INSS e acabou. Quando a perícia não é realizada por questões administrativas, o benefício ele pode ser automaticamente prorrogado até que o segurado tenha a oportunidade de ser reavaliado. A legislação garante também o direito ao contraditório e à ampla defesa. O benefício for cessado após a perícia, o segurado pode entrar com recurso administrativo no próprio INSS. Se esse recurso for negado, é possível ainda buscar a justiça, que muitas vezes é mais sensível em caso, inclusive de doenças graves e crônicas, tá? Os tribunais têm analisado com mais atenção esses casos, com essas doenças crônicas e graves, reconhecendo que algumas condições não são reversíveis. Em muitos casos, decisões judiciais garantem manutenção ou reativação de benefícios
especialmente quando a incapacidade é claramente comprovada. Para os segurados que não têm condições financeiras de pagar, por exemplo, um advogado, nós sempre falamos, né, a defensoria pública ou advogados, por exemplo, judiciário, da assistência judiciária gratuita, geralmente sindicatos, organizações têm advogado, tá, pessoal? Mas é crucial para você garantir que você não passe por uma situação de vulnerabilidade porque ficou sem o benefício. Benefício como aposentadoria por invalidez tem critérios diferenciados quando o segurado, ele também é portador de doenças irreversíveis, tá? Que comprometem permanentemente a sua capacidade laborativa. A legislação garante que, uma vez comprovada a irreversibilidade da condição, o segurado não deve mais ser submetido a revisões periódicas, a menos que haja, por exemplo, uma indicação médica ou judicial específica. Em situações em que a incapacidade é inquestionável, a proteção ela é mais robusta, visando garantir a segurança financeira estável. A Constituição Federal e as normas previdenciárias, elas são baseadas no princípio da proteção da dignidade humana. Isso implica que o INSS ele deve adotar uma abordagem que não viole a segurança social desse segurado, especialmente em casos de doença grave e incapacitante. A interpretação dessas normas deve ser feita de forma a evitar que o segurado e sua família caiam em situação de extrema vulnerabilidade. A lei previdenciária deve sempre considerar que o benefício é muitas vezes a única fonte de renda de sustento dessas famílias que enfrentam desafios financeiros e de saúde. Tá? Para quem tem doenças graves e crônicas degenerativas, é fundamental manter laudos atualizados que descrevam detalhadamente a condição e os seus impactos funcionais, pessoal. Nós falamos que quanto mais robusto for, hoje não é um laudo, não pode ser superficial. E outra, doenças graves e crônicas, você tem que demonstrar relatórios de tratamento, que você está em tratamento, por exemplo, ressonância magnética, raio-x, tudo isso que comprove que a doença ela está evidente, que ela está em estado grave, que ela está impossibilitando de você trabalhar. Essas novas regras e normas, procedimentos, vão ser muito mais rigorosos e já estão, tá? Inclusive agora no final de 24, mas para 2025 que nós vamos ter mesmo, porque vão começar a colocar em prática de vez. Aposentados por invalidez que se acham que estão tranquilos, prestem atenção, busquem documentação a partir de agora, relatórios, histórico cirúrgico, comece a juntar toda, por exemplo, exames, laudos que você tem antigo, comece a colocar em ordem dos mais antigos até os mais atualizados, deixe tudo organizado já dentro de uma pasta, porque pode acontecer convocações, tá? Inclusive para aposentados por invalidez com 60 anos, com 55 anos que recebem o benefício há mais de 15 anos, existe a lei, mas o INSS ele pode, por exemplo, justificar porque viu que tem uma irregularidade ou uma inconsistência, por exemplo, na documentação, e aí ele pode, no caso, convocar e cessar até o benefício. Então, tomem muito cuidado, sigam o que eu estou falando aqui, não espere acontecer para depois você correr atrás, porque dá muito trabalho depois para reativar, tá bom? Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido o alerta, o esclarecimento, tirado dúvidas. O conhecimento é tudo, tá, pessoal? Se gostou aqui do meu trabalho, não deixe de dar um like, vai ajudar a fortalecer esse trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos conteúdos em primeira mão, tá bom? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, tem muitos que me acompanham já há anos, muitos desde o início do canal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, abundância, alegria, harmonia, tudo de bom que existe nesse mundo, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.